Então, gente, espero que estejam todos bem, tá? Hoje nós vamos continuar falando aí dos nossos assuntos relacionados à geografia, tá? E na aula de hoje nós vamos falar sobre a produção do espaço geográfico mediante o uso de recursos naturais e a forma como esses recursos naturais auxiliam os seres humanos na formação e também na transformação do espaço geográfico, tá bom? Então, recursos naturais será o nosso tema da aula de hoje. E o que são recursos naturais? Os recursos naturais são aqueles que o planeta oferece sem a necessidade de intervenção humana, ou seja, é tudo aquilo que não foi criado por nós e se encontra disponível na natureza para atender às nossas necessidades. A gente pode citar como exemplos de recursos naturais o ar, a luz do sol, a água, o solo, os vegetais, né, que são as plantas, o petróleo, as rochas, os animais, entre vários outros que a gente poderia estar citando, tá bom? E olha só que interessante, a própria estrutura do planeta, né, possibilita o desenvolvimento e a permanência do homem na superfície terrestre. Isso significa que nós, seres humanos, nós fazemos parte da natureza e acabamos encontrando condições para nos manter vivos através da apropriação desses recursos naturais. Por isso é muito importante a gente preservar o meio ambiente, né, porque sem ele é impossível a gente sobreviver, tá bom? E quando nós utilizamos corretamente os recursos naturais, nós garantimos a sua preservação e a sobrevivência das espécies, né, tanto de animais quanto de vegetais. E, consequentemente, nós garantimos o futuro do nosso planeta. Por exemplo, a água. A água é um dos recursos mais importantes para a existência da vida no planeta Terra. Porém, a sua má utilização vem comprometendo a quantidade e a qualidade dela, né, que está disponível para a gente. Então, o uso inadequado e a exploração intensa dos recursos naturais contribuem para a destruição do que a gente chama de meio ambiente, né, dos recursos naturais, né? Então, e a gente está destruindo uma coisa que já estava aqui, né, no planeta Terra muito antes da chegada dos seres humanos na superfície da Terra, tá bom? Os recursos naturais podem ser de origem animal, vegetal e mineral, né? Os animais são considerados recursos naturais porque nós, seres humanos, nos utilizamos deles para suprir nossas necessidades, né? Diversas espécies de animais estão presentes no nosso dia a dia, não só na nossa alimentação, mas também servem como meio de locomoção, no fornecimento de matérias-primas para diversas indústrias, para a fabricação de lãs, por exemplo, couro, né? Entre várias outras coisas. O mesmo acontece com os vegetais. Diversas espécies deles são utilizadas não só para a nossa alimentação, mas servem também para fornecer matéria-prima para diversos tipos de indústrias, para a fabricação de remédios, por exemplo, tecidos, entre vários outros. E a própria madeira da vegetação, né, também é bastante utilizada para a fabricação de móveis, de casas, entre várias outras utilidades, tá bom? Como a gente pode ver ali uma casa feita só de madeira, e ali um belo de um churrasco, possivelmente aquela carne ali é uma carne de boi ou de vaca. E, por último, a gente vai falar dos recursos naturais de origem mineral, que são formados pelos minérios e também pelas rochas que ficam debaixo do solo. E eles servem de matéria-prima para a fabricação de inúmeros objetos, como carros, motos, joias, eletrodomésticos, como geladeira, fogão, além de ser muito útil na construção civil, ou seja, na construção de casas, de prédios. A gente pode citar como exemplo de recursos naturais de origem mineral, o ferro, como tem ali, a fotinha ali, o alumínio, o ouro, a prata, o petróleo, o granito, o mármore, entre vários outros que a gente poderia estar falando também. Os recursos naturais, eles podem ser divididos em dois recursos naturais, renováveis e os não renováveis. Os recursos naturais renováveis são aqueles que se renovam na natureza, o próprio nome já diz, existindo em abundância. Normalmente, esses recursos não se esgotam com facilidade, devido ao tempo de renovação e sua capacidade e facilidade que eles se renovam na natureza. Contudo, a velocidade e a forma como são utilizados pelo homem são determinantes para a sua manutenção na natureza, ou seja, desde que usados e retirados da natureza com moderação, de uma forma sustentável, eles ficam por bastante tempo. Então, são exemplos de recursos naturais renováveis. A luz do sol, que nos fornecem a energia solar, o calor emitido pelo sol, além de fazer com que haja vida na Terra,
Por exemplo, se o Sol não existisse, né, nosso planeta seria extremamente frio e escuro. O Sol também, além de fornecer a energia, luz e calor para a gente, também é uma fonte capaz de gerar até energia elétrica. A captação de luz solar é realizada por meio de tecnologias como painéis fotovoltaicos, como esses que a gente pode ver aqui na imagem aqui. O vento também são recursos naturais renováveis. Os ventos eles são capazes de gerar energia por meio da sua força. Essa energia é chamada de energia eólica, né, utilizada para a geração também de energia elétrica por meio de aerogeradores, como esses que estão girando aqui, essas pás que ficam girando. O vento também ele contribui para a manutenção do equilíbrio da temperatura na Terra, né? Assim o vento ia ficar muito abafado. Ele também ajuda na polinização das plantas, as plantas se reproduzem através do vento, né? Ele movimenta embarcações a velas, em várias outras utilidades que o vento tem. Tá? A água, que é um recurso natural essencial para a vida humana na Terra, como já falei, né? Sem ele, nosso organismo não é capaz de sobreviver sem ela, né? Além de utilizada para o consumo humano, a água também é utilizada para diversas outras atividades, na indústria, por exemplo, nas plantações, para irrigar as plantas e criação de animais também, nas atividades do dia a dia, né, como tomar banho, né, como limpeza e higiene pessoal como um todo. Os vegetais, como já foi dito, eles não são só alimentos, mas também servem como matéria-prima para diversas indústrias, né? Eles ainda nos fornecem o oxigênio para respirarmos. Contudo, a atividade madeireira tem sido feita de forma bastante ilegal em várias regiões, principalmente na região da floresta amazônica. Milhares e milhares de árvores são cortadas aí de uma forma ilegal. Isso aumenta e muito os problemas ambientais através do desmatamento, tá bom? E os animais, né? Os animais eles estão presentes no nosso dia a dia em boa parte da população mundial, principalmente na nossa alimentação, tá bom? Esses aí são os principais recursos naturais renováveis que a gente está falando aqui para vocês. Tem vários outros, mas a gente vai pegar só esses como principais, tá bom? Vamos falar agora sobre os não renováveis. Os recursos naturais não renováveis são aqueles que, uma vez utilizados, não pode ser substituído, ou seja, eles não se renovam. Por exemplo, o petróleo, que é um recurso natural utilizado para fazer gasolina e o óleo diesel, por exemplo, né? Uma vez utilizado para movimentar um veículo, ele está perdido para sempre. E se o petróleo do mundo todo acabasse hoje, demoraria milhões e milhões de anos para a natureza repor esse petróleo. Tá? Então ele não tem uma capacidade de renovação rápida. Então por isso que a gente fala que o petróleo ele é um recurso natural não renovável. Por isso é muito importante a criação de leis para conter a exploração exagerada desses recursos. Até porque a intensa utilização desse recurso provoca diversos danos ao meio ambiente e à saúde humana. Tá? Além do petróleo, existem vários outros minerais que são amplamente explorados como fonte de energia pelo homem, como o carvão mineral, que não é o carvão que a gente utiliza para fazer churrasco nos finais de semana. Na verdade, o carvão mineral ele é uma rocha. Só para a gente ver o que é carvão mineral naquela mão daquela pessoa ali, representado no slide ali. Além do carvão, nós temos também o gás natural, que é muito utilizado, principalmente nos carros, que é o chamado gás natural veicular, GNV, tá? E também é muito utilizado em prédios e também em condomínios, né? Não é aquele gás que é vendido em botijas. Esse aí, ele é chamado de GLP, gás liquefeito de petróleo, que a gente chama comumente de gás de cozinha, tá bom? O petróleo, o gás natural e o carvão mineral são chamados de combustíveis fósseis, porque eles se formam através da decomposição de restos de animais e plantas durante milhões e milhões de anos. E é importante a gente destacar que as principais fontes de energia utilizadas por nós, seres humanos, vêm de recursos naturais não renováveis. Tá? Eles representam aí entre 80% a 90% da energia utilizada no mundo. Por isso que é preciso cada vez mais criarmos meios para que possamos utilizar mais os recursos naturais renováveis, porque além de gerar menos poluentes, muitos deles não se esgotam, como a luz do sol, né, e o vento. E além disso, é fundamental a importância de utilizarmos recursos disponíveis de uma forma mais racional e sustentável, para garantirmos que as populações futuras também tenham acesso a eles. Beleza?